A terceirização de mão de obra, sobretudo no setor de serviços, tem sido um tema muito discutido nos últimos tempos. E há versões e entendimentos dos mais distintos sobre essa questão. Um deles é qual é a relação dessa prática bastante condenada por alguns especialistas com a corrupção política e eleitoral. O projeto CLT 70 Minutos, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, debateu no mês de setembro sobre a terceirização de mão de obra e corrupção. No próprio estado do Rio Grande do Norte, nós tivemos várias operações da Polícia Federal, denúncias do Ministério Público Federal e, por fim, julgamentos da Justiça Federal, em que a terceirização de serviços foi utilizada para superfaturamento de serviços, colusão entre empresas, precarizando direitos trabalhistas. O juiz Marco Bruno descreveu situações em que a terceirização favorece a corrupção, principalmente em períodos de eleição. E é para responder essa questão de que ele colocou lá no debate sobre o CLT 70 Minutos, promovido pelo TRT do Rio Grande do Norte, no auditório da Livraria Saraiva, que eu recebo aqui nos estúdios do Justiça e Trabalho o juiz Marco Bruno Miranda, que é juiz federal, que é juiz eleitoral, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor Marco Bruno, é possível, aos olhos do cidadão comum, identificar facilmente onde está esse limite, onde está essa ponte que liga terceirização de mão de obra e corrupção política e eleitoral? Não, aí não é fácil. Não é fácil porque é um aspecto muito técnico da legislação que às vezes fica distante do cidadão. O cidadão de vez em quando pode até perceber que existe algo errado, mas nessas situações é melhor consultar as autoridades competentes, porque não é fácil definir qual é o limite da terceirização que vai ser lista, daquela terceirização que de alguma forma está interferindo na esfera eleitoral. E aos operadores do direito, ou os juízes, os promotores, pelo visto também não é tão fácil. Não, porque a legislação realmente não favorece um controle mais efetivo da terceirização com sua repercussão eleitoral. Né? A própria lei eleitoral, no artigo 73, né, quando estabelece as condutas vedadas, faz referência à impossibilidade de interferência no status do servidor público no período eleitoral, mas não fala do empregado terceirizado. E o TSE entende que essa interpretação não poderia ser extensiva, portanto não poderia abranger o empregado terceirizado. Fica então restrito ao servidor público estatutário e ao empregado público. As regras que regem uma eleição, elas têm quase que um prazo de validade, né? Porque é uma legislação que observa o cumprimento ou o respeito desse comportamento do agente público ou do candidato apenas no período eleitoral. Quando sai desse período eleitoral, vale tudo? É interessante a sua pergunta, porque de fato a legislação eleitoral ela tutela a eleição. Nesse sentido, ela tutela aquele processo de debate político em torno do que seria a melhor candidatura e posteriormente do próprio sufrágio. O que acontece posteriormente à eleição é irrelevante para o direito eleitoral, mas não vai ser irrelevante para o direito. Isso é um fato político importante e que do ponto de vista jurídico vai ser trabalhado havendo irregularidade como improbidade administrativa. Que aí, quer dizer, a justiça vai atuar, mas não com os instrumentos da lei eleitoral, com outro conjunto de leis. Muda até a justiça. A justiça eleitoral não tem mais competência para atuar nesse momento. Para a improbidade administrativa, dependendo do caso, se há, por exemplo, verba federal ou não, será a Justiça Federal. Se não houver interesse federal envolvido, será a Justiça Estadual. Então será uma outra ferramenta jurídica fora do direito eleitoral, teoricamente seria dentro do direito administrativo, e a própria justiça que vai tratar da matéria é outra. Doutor Marco Bruno, hoje quem acompanha o noticiário da imprensa de um modo geral, acompanha decisões quase que diárias de ex-prefeitos, ex-governadores, né, ex-gestores públicos que estão sendo punidos por problemas de improbidade administrativa. Esse tema está entrando na agenda, a justiça está atuando mais. O que é que tem feito a gente ficar sabendo de tantos casos o tempo inteiro como hoje? Não me responda agora não, a gente vai para um breve intervalo e volta já.